Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal da Blind Spot, hoje com mais 4 notícias que eu creio que dificilmente ouvirão falar nas televisões. Esta é uma parceria entre a plataforma noticiosa theblindspot.pt e o canal Sérgio Tavares. Fiquem então a conhecer os títulos de hoje. Primeiro, começamos pelo Brasil, onde uma investigação jornalística expôs uma elaborada rede de censura nesse país. E ainda no Brasil, e relacionado precisamente com a censura que impera nesse país, saibam tudo sobre o escândalo em torno do vídeo de o filho de um magistrado do Supremo Tribunal Federal a exibir peças luxuosas e que por isso, só por isso, foi proibido de ser publicado nas redes. Preparem-se, é absolutamente surreal. E incrível também a terceira notícia, que dá conta que desde 2003 que não havia um início de ano com tanto gelo no Ártico. Ora, claro, isto são péssimas notícias para a velha imprensa, que sem o Covid está agora tão empenhada em fomentar o medo climático e estas notícias não ajudam. E por fim, fecharemos com uma notícia de França, onde se está a criminalizar tratamentos que não sejam recomendados pelo governo, isto como se apenas eles fossem os detentores da ciência. E claro, como sempre, para nos comentar estas notícias e também no final o vídeo da semana, está aqui comigo o Nuno Machado, diretor do The Blind Spot, a quem dou as boas-vindas. Boa noite, Nuno. Bem-vindo e obrigado pela tua presença. Obrigado, Sérgio. Boa noite. Boa noite a todos os espectadores. Obrigado, Nuno. Vamos então dar início a mais um jornal da Blind Spot. Uma investigação revelou como foi construída a rede de censura no Brasil aos opositores do atual presidente Lula da Silva. E por incrível que pareça, e ao contrário de outros países, as autoridades judiciais são as grandes impulsionadoras deste processo, nomeadamente através do Supremo Tribunal Federal. Então, Nuno, esta é uma notícia curiosa, aqui em Portugal poucos sabíamos sobre isto. Fala-nos então sobre esta investigação e do que é que se trata. Esta foi uma investigação feita pelo Public, que é um dos médias independentes que surgiram nos últimos anos e esteve, por exemplo, muito ligado à divulgação dos Twitter Files. Eles têm investigado bastante esquemas de censura, que têm sido montados um pouco por todo o mundo, mas especificamente têm-se centrado muito nos Estados Unidos. Neste caso, eles foram estudar o Brasil, um país onde têm existido muitas denúncias aos ataques à liberdade de expressão e à censura política e censura política. E eu penso que esse terá sido um dos motivos, porque todos os dias nós vemos apelo de brasileiros ou pessoas que estão a par da realidade do país a apelar para estes jornalistas investigarem também o que se passa lá. Exatamente. E o que é que, em concreto, o que é que descobriram então? A principal conclusão foi que, de facto, no Brasil, ao contrário de outros países, a censura é liderada pelo Poder Judicial, especialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eh, Terá começado a ser implementada quando Jair Bolsonaro ganhou as eleições em 2018. Na altura, eles apuraram que agências governamentais, ONGs e comunicação social em geral afirmaram que a sua vitória se deveu a esta desinformação e, dessa forma, nesse mesmo ano, eles tiveram acesso a uma ata de uma reunião que, segundo eles, comprova que a Agência Brasileira de Inteligência e o setor de inteligência do Exército Brasileiro trabalharam com o Tribunal Superior Eleitoral para definir o plano de censura. Isto é, aliás, algo que eles têm vindo a descobrir nos Estados Unidos, a ligação a estas agências de inteligência, o FBI, etc. Nos Estados Unidos e, pelos vistos, no Brasil, o fenómeno é muito diferente. Outro dado relevante, e que é evidente para muita gente, é que no Brasil a censura é muito dirigida a um grupo político específico, que é normalmente classificado de populista e de extrema-direita, e também a toda a gente que os apoia de alguma forma. Descobriram outras coisas, como que o Alexandre de Moraes, o juiz-presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, formou mesmo uma política secreta, especificamente para as eleições de 2022, e, portanto, em termos genéricos, fica evidente que, através destas ações, o Poder Judicial terá interferido, mesmo nas eleições de 2022 no Brasil. Pelo menos esta foi a conclusão que os investigadores e os jornalistas investigadores chegaram.
Pois, e parece que precisamente esse STF, o Supremo Tribunal Federal, conta igualmente com a colaboração também de outras entidades para promover essa censura. Quais são essas entidades? Sim, tal como falámos a propósito de outros temas, não sei se estás recordado, as ONGs desempenham um papel muito importante na implementação destas agências. Eles destacam algumas, por exemplo, uma chamada Sleeping Giants Brasil, a Fundação Getúlio Vargas e o Instituto Primeiro Olhar, que são todos lobistas, ou pelo menos apoiam a implementação de projetos de censura, estão ligados a esses projetos, mas mais uma vez são completamente dirigidos para a direita política. Portanto, é uma coisa muito orientada. E depois, entretanto, é interessante perceber, tal como já falámos a propósito da União Europeia e de outras entidades, ou da Comissão Europeia, que é quem está por trás destas organizações, que às vezes as organizações em si não nos dizem grande coisa, mas quem está por trás começamos a perceber um pouco mais. E então a Sleeping Giants Brasil recebeu em 2022 e 2023 700 mil euros da Fundação Ford e da Fundação Open Society, do Jorge Soros, que já falámos também deles, e recebeu igualmente apoio adicional para infraestruturas de organizações por outras pessoas, como um senhor chamado Omidyar, além do Jorge Soros também. Ambos, tanto o Soros que já falámos e este senhor, o Omidyar, têm um perfil muito parecido, são multimilionários e através das suas fundações impulsionam agendas conotadas com a esquerda ou a extrema-esquerda e também com o globalismo. E também aqui, como já falámos de outros suportes filantrópicos, tem números de investimentos financeiros que estão exatamente dependentes dessas agendas. Soros, por exemplo, eles conseguiram identificar que foi o maior patrocinador de organizações pró-censuras no Brasil. Em 2020, a Open Society distribuiu cerca de 22 milhões de dólares por ONGs brasileiras. E depois falam também de outro aspecto que é importante, que é porque é que só agora é que esta censura está a ser exposta e, pelos vistos, provavelmente mesmo os brasileiros não estão a par destas investigações. Isso tem a ver com o apoio que tem sido dado quase pela generalidade dos grandes órgãos de comunicação social e eles, inclusive, dão 3 razões para essa cumplicidade. Uma é verem as redes sociais e o jornalismo independente como concorrência. Depois, a segunda é estarem alinhados político-ideologicamente com o governo. E a terceira, avançam aqui com uma coisa que eles investigam bastante no caso dos Estados Unidos, que é eles poderem estar a ser diretamente apoiados pelo governo americano, e que, segundo eles, há décadas que financia secretamente jornalistas estrangeiros, nomeadamente através da CIA. Isso é uma coisa que também se vai falando bastante, e estes jornalistas têm várias investigações nesta área, então estas são as razões que lhes para esse alinhamento do jornalismo com estas entidades que promovem a censura. É de facto uma notícia muito pertinente e principalmente conhecer essas ligações do Jorge Soros ao Brasil, muitos de nós se calhar não sabíamos e mesmo aqui na Europa, muito menos aqui na Europa. Vamos então passar agora para a segunda notícia Blind Spot. E agora falamos então sobre um vídeo viral de um filho de um alto magistrado do STF brasileiro a exibir peças de luxo. Um vídeo que acabou por ser censurado. Porquê? Porque esse vídeo mostra então o jovem exibir vários itens luxuosos que incluíam até um relógio de 200 mil euros, roupas de marca e que foi banido das redes sociais brasileiras a mando das autoridades judiciais. Ora, o magistrado em causa é próximo ainda por cima de Lula da Silva e foi o relator dessa ação ainda por cima que impossibilita Jair Bolsonaro de se candidatar, que o tornou inelegível. Coincidências. Ora, então vamos, Nuno, vamos aqui saber pormenores o que é que se passou. Isto parece surreal e difícil de entender. É de facto um caso curioso e se calhar casa um bocadinho com a notícia anterior, infelizmente. Portanto, basicamente, começou a correr nas redes sociais um vídeo, que era um senhor chamado Filipe Brandão, que é o filho do tal magistrado brasileiro, com a sua família, e foi interpelado no meio da rua, em Amsterdão, na Holanda, por um influenciador. Portanto, é um influenciador que basicamente o que ele faz é filma pessoas, roupas e joias e acessórios de grande luxo
em locais públicos e depois publica nas redes sociais. O próprio, ele descreveu de forma muito entusiasmada todos os seus itens e da família que ostentavam, portanto ele cooperou ativamente e estava perfeitamente alinhado e interessado no que se passou ali. Segundo a imprensa, só o relógio é avaliado em 200 mil euros, mas depois os acessórios são infindáveis. Acessórios, as roupas de marca, alguns exemplos é Prada, Dior, Gucci, Louis Vuitton, Valentina, Chanel, muitas outras, algumas eu nem conhecia, mas realmente tinha ali uma extensão e, portanto, para o influenciador foi uma coisa que próprio estava impressionado com o que estava a ver. Exatamente, eu vi esse vídeo e posso dizer que é um caso em que se justifica a expressão de que tanto dinheiro para ficar extremamente fuleiro. Ora, antes de passar aqui à segunda pergunta, vamos aqui só precisamente ver um excerto desse vídeo. Outfit is very nice, guys. Where are you from? Brazil, man. Brazil. Oh, what's your name? Felipe. Felipe and João Felipe. Júlia. Junior. Yeah. So I started at the bottom. First time I see this in real life. Oh my god, crazy. Yeah, the Louis Vuitton Air Force. Richemille. Holy shit. Denim Terrace. Yeah. Jacket is from Prada. Prada. Oh, cool. Dior bag. Can you show me the bag? Oh, nice. I love this one. And bracelet Cartier. Cartier. And the Van Cleef, huh? Van Cleef, yeah. Yeah, shit. Okay. This is the eBay one? Yeah. eBay. Nice. Jogger? I use a Zara ring. And North Face Gucci jackets. Yeah, cool. And your shoes, the skates? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Fendi. Fendi. Valentino. Chanel. Van Cleef. Oh, wow. Cartier. Wow. Rolex. Which one? The Day, right? Day, separate. Green Dial? Green Dial, yes. Oh, thanks so much, guys. Ora, Nuno, então qual foi a justificação dada para um juiz decretar que se censurasse este vídeo? Bem, segundo a juíza, que foi quem tomou essa decisão, essa censura justificava-se com o caráter vexatório e humilhante, são expressões da própria, do vídeo, apesar de, como falámos, ter sido filmado no local público e com a colaboração e alegre de todos os intervenientes. Depois, ela própria assume que o segundo motivo é poder atingir o pai, portanto, o magistrado. Ela considera que o objetivo da publicação foi atingir terceiros, no caso do seu pai, e, portanto, isso é inadmissível. E, de facto, como falaste há pouco, Benedito Gonçalves é visto como sendo muito próximo do presidente Lula, que o nomeou ainda em 2008 para o seu cargo de magistrado no Superior Tribunal de Justiça. Ele foi também magistrado do Tribunal Superior Eleitoral entre 2021 e 2023, magistrado-geral da Justiça e magistrado-geral da Justiça Eleitoral. E foi nesse último cargo, foi o relator da ação de investigação eleitoral que determinou a inelegibilidade do Jair Bolsonaro. Depois nós também tivemos a investigar um pouco, e de facto são inúmeras as decisões judiciais, a maior parte delas favoráveis a Lula da Silva, não todas, mas a grande maior parte existe uma tendência clara. Também as declarações, filmagens públicas confirmam de facto o seu alinhamento e proximidade pessoal desta pessoa, do Benedito Gonçalves, com o atual presidente e outros dos seus principais aliados. Há várias gravações públicas deles, mas um dos momentos mais polémicos, também viralizou um pouco nas redes sociais há uns tempos, foi quando ele foi captado no meio de uma cerimónia por um microfone a dizer ao Alexandre Moraes, que é o outro grande aliado judicial do Lula da Silva e opositor de Bolsonaro, quando da tomada de posse do Lula, ele chegou ao pé dele e foi captado pelos microfones, ele a dizer missão dada, missão cumprida. Portanto, foi algo que levantou muita celeuma e daí ele estar muito associado à Lula. Portanto, aqui o preocupante é que este tipo de decisões parece de facto confirmar que o sistema judicial brasileiro está longe de ter a isenção e o rigor exigidos e depois, sem esse pilar fundamental a funcionar, penso que uma democracia não pode funcionar de forma alguma. Portanto, essa é a preocupação que este tipo de casos, infelizmente, parece confirmar. Exatamente. Antes de passarmos para a terceira notícia, vamos precisamente ver uns segundos desse momento que descreveste.
Ora, aí está, a missão dada, a missão cumprida. De facto, há muita coisa esquisita a passar-se nesse país brasileiro. Ora, vamos então passar agora para a terceira notícia, que dá conta que desde 2003 que não havia um início de ano com tanto gelo no Ártico. No Ártico. Ora, de acordo com observações por satélite do início deste ano de 2024, a quantidade de gelo no Ártico foi a maior das últimas 2 décadas nesse período. Esse aumento contraria então a tendência de queda das últimas décadas. No sentido contrário, a Antártida, onde a quantidade de gelo tem também aumentado, embora num grau inferior, assistimos ao seu decréscimo nos últimos 2 anos. Então, Nuno, parece que a quantidade de gelo no Ártico em 2024 bateu recordes das últimas décadas. Como é que é possível? É que quem vê televisão, quem vê as nossas notícias, isto está tudo a derreter a uma velocidade vertiginosa. Pois, e isso eu penso que vamos falar depois um bocadinho nisso mais à frente, tem a ver quando nós selecionamos só uma parte da informação e não tentamos ser minimamente equilibrados e dar amostras representativas, nós conseguimos fazer o que quisermos com a mesma informação, e eu penso que tem a ver com isso. E de facto, neste caso, isto teve a ver com o início de 2024, que comparando, isto são dados de satélite, são dados fornecidos pela NASA, comparado com os últimos 21 anos, a extensão do gelo no Ártico foi o maior. E isto aconteceu depois de 1 de dezembro de 2023, teve o terceiro maior ganho mensal de 45 anos. Portanto, os níveis até estavam baixos, mas depois houve, de facto, esta grande aceleração do crescimento do gelo. E eu tive, entretanto, também o cuidado de verificar o que é que estava a passar atualmente, e apesar de não estar nesse recorde, continua a ser das maiores tensões nesse período do ano. Portanto, continua com bastante gelo em comparação com os últimos anos. E em relação ao Ártico, que tem sido o polo que tem sido mais falado, de facto tem havido uma diminuição bastante significativa nas últimas décadas, daí estarem sempre focadas no Ártico. Mas neste momento parece que a tendência inverteu, exatamente o contrário que está a acontecer na Antártida, que tem passado um bocadinho fora. Porquê? Porque tiveram 20 anos, no início do nosso século, tivemos 20 anos com um crescimento significativo. Nós até passámos essa notícia também, e também falámos nela aqui. E curiosamente agora está-se a passar o inverso. Agora, na Antártida, o gelo está a diminuir. Portanto, o dado mais relevante, e eu aconselho quem puder ver o artigo, consulte mesmo as fontes, porque dá para ver todas as tendências e ver que as alterações não são assim tão grandes, é que existem inúmeras variações anuais, existem tendências, principalmente quando nós avaliamos os dados reais, ou seja, quem vê os dados reais fica com uma percepção totalmente diferente daquilo que nós ouvimos na televisão, nas projeções, porque vão encontrar sempre alguma anormalidade, mas só num sentido. E, portanto, é fácil de concluir que verificamos sensivelmente sempre os mesmos ciclos de diminuição, de aumento, depois com algumas diferenças. Depois o que vemos são, de facto, os políticos a aproveitar estas oscilações e para reforçar uma narrativa que eles já têm. Portanto, eles já sabem o que é que está a acontecer, não interessa a realidade. Portanto, eles vão só buscar as partes da realidade que o confirmam. Temos o exemplo do António Guterres este ano. Ele foi logo a correr para a Antártida, provavelmente passou décadas, ou pelo menos os últimos anos que estava lá, que não deve ter dado tanta atenção, porque só nos últimos anos é que começou de facto a diminuir o gelo, e foi logo a correr, mal soube que de facto o gelo estava agora a diminuir. Claro que já não veio falar no que está a acontecer agora no Ártico, não é? Portanto, eles podem escolher, vai andando para o sítio em que as condições de gelo, o aumento ou a diminuição de gelo, favorecem as suas previsões e a sua agenda, que é bastante alarmista, e portanto eu deixo para as pessoas tirarem as suas próprias conclusões em relação àquilo que veem de facto e o que os dados reais mostram. Exatamente, ou seja, quando aumenta de um lado e diminui do outro, eles vão fazer reportagem para o lado que diminui e não falam do lado que aumentou. Quando aumenta, não dão notícia, quando diminui, dão notícia. E quero-te perguntar aqui em relação aos especialistas climáticos. Antes disso, vamos só aqui rever aqui, por exemplo, as previsões
dos dois principais gurus climáticos que ficaram milionários, Al Gore e John Kerry, na década de 2000, precisamente no Ártico, em que diziam que iríamos ter verões sem qualquer pedaço de neve. Vamos relembrar essas declarações. There is a 75% chance that the entire North Polar ice cap during some of the summer months could be completely ice-free within the next 5 to 7 years. You have sea ice, which is melting at a rate that the Arctic Ocean now increasingly is exposed. In 5 years, scientists predict we will have the first ice-free Arctic summer. Ora, Nuno, então, o que é que estes especialistas, o que é que eles têm dito ao longo dos anos, os especialistas climáticos, a este respeito, como vimos aqui estes dois a fazer? É exatamente como tu falaste, eu ia dar exatamente o exemplo do Ártico, porque eles pegaram na zona que realmente estava a ter uma tendência de diminuição e a partir daí há sempre os especialistas, que sabemos de onde é que vêm também os financiamentos deles, portanto eles já sabem que está a haver esta emergência, nunca põem em causa, nunca mudam de opinião e portanto eles ao verem aquela diminuição começaram a lançar essas previsões alarmistas e que o gelo iria acabar, quando pelos vistos pelo menos agora, recentemente, a tendência até parece ser um pouco a inversa e completamente centrada no Ártico, que era onde de facto se via essa tendência. Não iam para a Antártida, já não falavam tanto. E pronto, e apesar do falhanço dessas previsões, do colapso destes gelos polar e estas oscilações continuam sempre, como falámos, a ser apresentadas como evidência da influência humana na temperatura global e de uma necessidade urgentíssima para controlar o clima e todas as medidas que vêm atrás. E, portanto, não é fácil conciliar essas previsões com o facto do mar Ártico ter registado, no início deste ano, a maior extensão de gelo dos últimos 21 anos, nesse período específico. Portanto, fica a pergunta como é que se consegue conciliar estes dados e eles falando sempre na acumulação do CO2, que tem uma influência tão grande, como é que se concilia isso com dados reais e não com as previsões que estão constantemente a fazer. Exatamente, e eu atrevo-me a dizer que são boas notícias para aquele urso que aparece em todas as imagens das televisões, assim num pequeno pedaço de gelo, ali circunscrito a um pequeno pedaço de gelo, afinal esse urso vai ter muito mais gelo para viver livremente na neve. Ora, vamos passar então para a quarta e última notícia que vem de França, onde o governo então francês pretende criminalizar os tratamentos que não sejam recomendados pelo próprio governo. Então eles estão determinados em combater aquilo que eles consideram ser a desinformação em matéria de saúde, através da criminalização, por exemplo, do abandono dos tratamentos que são recomendados pelo Estado e da promoção de tratamentos médicos alternativos. Ou seja, apenas eles serão basicamente os detentores da ciência. Nuno, então conta-nos lá pormenores desta questão aqui em França. De facto, a Assembleia Nacional Francesa aprovou já mesmo, no dia 14 de fevereiro, um projeto que criminaliza a negação e o abandono de tratamentos médicos, e tudo é feito em nome da ciência e do combate à desinformação, especialmente aquela que é, segundo eles, promovida nas redes sociais, e de facto existe alguma. De acordo com estas disposições, qualquer abandono ou não utilização dos tratamentos médicos recomendados passa a ser passível de uma multa de 30 mil euros e 1 ano de prisão. Ou seja, as próprias pessoas, se não quiserem o tratamento que o próprio Estado ou as entidades recomendam, está sujeito a estas penalizações. Portanto, pode ir para a prisão se a própria pessoa não quiser fazer o tratamento. E depois, o incitamento ativo, como eles chamam, ou seja, alguém que vem, por exemplo, às redes sociais e dizer, olha, se calhar esse medicamento não tem evidência toda, mesmo que seja um médico ou outra pessoa qualquer, e mesmo que esteja baseado em algum tipo de evidência ou opinião ou experiência, pronto, essa pessoa pode levar uma multa de 30 mil euros, de 45 mil, até 45 mil euros e ir para a prisão até 3 anos. E esta medida, em termos parlamentares, contou com o apoio do partido do Macron, que é basicamente um partido considerado centrista, do Partido Socialista e dos ecologistas. E conseguiram essa maioria após uma negociação complexa, mas conseguiram aprovar, de facto, esta legislação.
Nuno, e quais foram então as reações a essa medida, que eu diria totalitária? Pois, por um lado, de facto, houve muitos que defenderam que a medida não era necessária. Alguns até disseram que a falsa medicina, dos chamados gurus e charlatões, que foi alguma da linguagem que foi utilizada, já está mesmo regulamentada. Por outro lado, alguns foram mais incisivos e, de facto, consideraram esta legislação mesmo uma ameaça às liberdades públicas. Depois, pelo outro lado, na defesa da medida, veio a Ordem dos Médicos Francesa, considerou a legislação como um instrumento necessário, criminaliza o exercício legal da medicina, também já vimos isto há pouco tempo cá em Portugal. Também o ex-ministro da Saúde, e ele deu exatamente o exemplo da Covid, para criticar o que chamou de negacionistas, que supostamente minaram o sucesso da política de saúde do governo. E, de facto, como estavas há bocadinho a falar, o problema está mesmo aí, é que muitos desses negacionistas são desqualificados, muito do que eles disseram comprovou-se posteriormente como verdadeiro, outras coisas estão, no mínimo, em discussão, e, portanto, é importante sabermos a opinião de várias pessoas. Portanto, podemos estar aqui a criminalizar quem segue a evidência científica e a sua experiência profissional, só porque não segue as orientações de entidades oficiais, que, como sabemos, muitas vezes têm muitas dependências políticas e conflitos de interesse evidentes. Pois, uma medida que vai dar muito jeito para futuras pandemias, para eles imporem uma narrativa única, para imporem um tratamento único e para censurarem quem vier com alternativas. Muito, muito conveniente. Onde é que já vimos isto? No fundo, isto começa, tudo acaba por encaixar umas coisas nas outras, porque todas estas diferentes narrativas que falámos neste jornal acabam por estar todas ligadas a uma agenda única. Ora, agenda essa da qual faz parte a indústria farmacêutica, que trazes então, Nuno, para o vídeo da semana. É um excerto do filme O Poder da Indústria Farmacêutica, um filme que está disponível no site do canal Sérgio Tavares, www.canalsergiotavares.pt, no separador filmes. Podem ver esse filme, está lá completo. Vamos então ver este excerto e ouvir o comentário de Nuno Machado. Mais rica e poderosa que nunca, apoiada pela sua rede de influência, a indústria farmacêutica consegue sozinha as políticas de saúde dos governos. Cette industrie a une puissance comparable à celle d'un État. The pharmaceutical industry is so rich and so powerful. Its lobbying affects Congress greatly, and also the FDA. Apesar da indústria beneficiar em muito da investigação custeada por fundos públicos, ela consegue orientar depois o reembolso para os medicamentos mais caros. No good idea goes forward without a pharmaceutical company partner. And yet, the current pricing is absolutely indefensible, in my opinion. Le souci principal de l'industrie pharmaceutique est devenu la rentabilité. Leur souci, c'est l'actionnaire et non plus le malade. It's a very cruel business model because if you can't pay for it, you don't get it. E a luta contra a pandemia da Covid-19 apenas exacerbou o apetite dos laboratórios. O novo paradigma da indústria farmacêutica será uma ameaça para a longevidade do melhor exemplo de política de solidariedade, o sistema de saúde pública? Ora, Nuno, então, porquê é que trouxeste este vídeo como vídeo final aqui deste jornal da Blind Spot? Eu lembro-me deste documentário que passou recentemente na RTP2, mas não deixa de ser irónico ele expor de forma clara, e acho que qualquer pessoa que veja, acho que aquilo torna-se relativamente evidente, como as farmacêuticas influenciam os reguladores e os governos em proveito próprio, e muitas vezes contra as próprias pessoas, numa situação em que são as próprias televisões que fazem o que nós temos visto ao longo dos últimos anos. Como vimos no programa passado, por exemplo, promovem medicamentos sem grande evidência de eficácia e de segurança, chamam médicos que estão ao serviço das farmacêuticas, que promovem de forma descarada os seus produtos, deixam que seja passada informação falsa, favorável a esses interesses, e depois nem sequer a corrigem. Pronto, e nem vamos entrar pela pandemia, senão isso dava uma noite inteira para falarmos sobre isso, mas, portanto, no mínimo é irónico, e recomendo todas as pessoas para verem este documentário, porque eles apresentam casos, alguns dos exemplos que aconteceram e documentados, e alguns testemunhos que são importantes.
Exatamente, eu confesso que fiquei estupefacto por ver uma televisão a passar um documentário que expôs de uma maneira tão direta a indústria farmacêutica, sendo as televisões, como disseste, têm sido as televisões precisamente os braços dessas farmacêuticas para promover coisas que com pouca falta de transparência, como nós sabemos. Nuno, muito obrigado pela tua presença, por mais 4 excelentes notícias que trouxeste. Parabéns também pelo vosso trabalho no Jornal da Blind Spot, e eu relembro a quem nos quiser ver que pode aceder ao site, precisamente www.blindspot.pt, tem lá todas estas e outras notícias em destaque. Nuno, mais uma vez, muito obrigado e até à para a semana. Sérgio, muito obrigado eu, ótimo trabalho teu como sempre, boa continuação de trabalho e boa noite para todos os espectadores. Muito obrigado. Despeço-me também de todos os seguidores que estão aí desse lado, que nos veem no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Rumble, no Telegram ou no Instagram. São imensas as redes. Muito obrigado pela vossa presença. Este é o canal Sérgio Tavares em parceria com o The Blind Spot.